Chegamos à última mensagem, a mensagem de despedida. Foi muito bom estar com vocês, poder compartilhar da palavra, poder compartilhar do futebol, do vôlei, das refeições, do lago, né? E... Pois é, a Larissa não deixou eu viver a minha infância ontem, não deixou eu tomar banho no lago, mas tudo bem, quem sabe na próxima. Mas dizer que foi muito bom, né? Já estou começando a ficar com saudade de vocês aqui. Obrigado. Estou começando a ficar com saudade de vocês e ver todos unidos aí cantando. É um momento em que a gente esquece, né, dos nossos afazeres, do que a gente vai fazer amanhã, na segunda-feira. E eu imagino o céu no mínimo dessa forma. Um momento em que iremos glorificar o Senhor, ter comunhão, de não ter preocupações, de não ter dificuldades e pensar que será o momento perfeito, né? Mas enquanto esse dia não chega, a gente deve servir, deve trabalhar, deve glorificar o nome do nosso Senhor. Nesse último dia, eu vou tratar sobre a consumação e glorificação, né, a volta de Cristo, mas eu não vou especificar como vai ser o céu, como vai ser lá com o Senhor. Eu não quero focar nisso. O meu foco com vocês nessa manhã é fazê-los entender qual deve ser a postura de vocês até que esse dia chegue, até que o Senhor Jesus volte. Qual é a postura de vocês em meio à sociedade? E eu peço que vocês possam abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E o meu objetivo hoje é mostrar a vocês que vocês devem glorificar ao Senhor hoje e sempre olhando para o futuro, sempre olhando para o céu, vivendo olhando para o céu, porque estamos aqui de passagem. Um dia estaremos lá com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou seguir nessa batida de não ler tudo antes, né? Para a gente ganhar tempo. E a gente vai lendo e explicando, tá bom? Vocês estão incomodados com isso ou não? Tá de boa? Então vamos em frente, então. Então, antes de até mesmo ler, né? O Tiago já orou, já pediu auxílio do Espírito Santo para a gente. Deixa eu mostrar e falar para vocês qual é o contexto dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, certo? Os Tessalonicenses, Paulo escreve essa carta a eles, e o contexto aqui do capítulo 4 é falando sobre a segunda vinda, certo? Ele vai falar no final, a gente vai falar no terceiro ponto sobre como será essa segunda vinda, mas Paulo vai tratar desde o início sobre a postura de nós como crentes em meio à sociedade, porque nós devemos viver para a glória de Deus, porque nós não sabemos o dia e a hora. Não é esperar eu ficar mais experiente, né, mais velho, aí eu vou para a igreja, aí eu vou seguir, eu vou glorificar a Deus, vou seguir as escrituras bonitinho. Não. É todo, mesmo adolescentes, os jovens, nós que somos os mais experientes aqui, nós devemos todos viver para a glória de Deus. E Paulo, quando escreve aqui aos Tessalonicenses, o que se percebe é que os Tessalonicenses esperavam muito por esse dia, o dia que o Senhor voltaria. O dia que o Senhor Jesus iria buscar os seus eleitos. E são 5 capítulos, do capítulo 1 ao 3, o apóstolo Paulo ele traz elogios. Se você pegar os 3 primeiros capítulos de 1 Tessalonicenses, são elogios ao povo de Tessalônica. Mas a partir do capítulo 4, Paulo vai exortar os Tessalonicenses. E é nessa exortação que eu quero trabalhar com vocês. E o tema da mensagem de hoje é como esperar a segunda vinda de Cristo. Como esperar a segunda vinda de Cristo.
Do versículo 1 a 8, nós iremos ver que nós devemos esperar o Senhor Jesus crescendo em santidade. Do versículo 9 a 12, nós iremos ver que devemos esperar o Senhor Jesus crescendo em amor. E do versículo 13 ao 18, nós iremos ver que crescendo em conhecimento. Que o Senhor possa nos ajudar na exposição da sua palavra. Primeiro, aqueles que esperam, que aguardam a segunda vinda do Senhor, devem crescer em santidade. E a gente vai ver aí no versículos 1 e 2 que nesse crescimento não é uma vida, nós não devemos ser estagnados espiritualmente. Deve haver uma progressão. Vamos ler aí, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos, todo mundo juntos. Finalmente, nós exaltamos e exaltamos o Senhor Jesus, que como nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ele exorta para que o povo entenda como viver para agradar a Deus. E esse agradar nós devemos fazer até a volta do Senhor Jesus. E entendam, Paulo vai falar que eles devem continuar progredindo. Mas se você notar o histórico dos Tessalonicenses, eles eram um povo conhecido como que testemunha de Cristo. Era o exemplo, é a igreja modelo. Imagine vocês saberem, rapaz, a igreja de Acaraú é uma igreja modelo. Lá os irmãos são amorosos. Eu estou citando, tá? Eu não conheço o contexto da igreja de Acaraú, estou citando um exemplo. Imagine você de Itacoca sabendo que a igreja de Acaraú é uma igreja amorosa, uma igreja organizada, uma igreja que recebe bem, e só elogios. Pronto. Essa é a igreja de Tessalônica. É uma igreja modelo. Eles já faziam isso, eles já viviam em santidade. Eles testemunhavam uma santidade para toda a sociedade. Mas aí, para um povo que vive em santidade, que eram reconhecidos por viver em santidade, o apóstolo Paulo fala, continue a progredir. Não se tem uma estagnação, uma acomodação. Se você vive em santidade, continue a progredir. Busque mais o Senhor. Percebe que não tem uma acomodação? E essas instruções, o apóstolo Paulo fala, né, que são para agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. E para você agradar a Deus é vivendo em santidade, progredindo na vida de santidade. Nós sabemos que o Senhor começou a boa obra em nós e um dia vai acabar, né? Um dia vai ser perfeito. E nessa boa obra deve existir uma progressão, uma busca. E o Senhor fala aos Tessalonicenses para não estagnarem espiritualmente, é que eu trago para nós essa exortação. Nós esperamos o Senhor Jesus voltar. Ele vai voltar, isso é uma certeza. Mas enquanto ele não chega, nós devemos buscar viver progredindo em santidade. Não estagne em santidade. Que vivamos no modo digno daquilo que nós somos chamados. Aí você pode me perguntar, mas pastor, como é que eu posso progredir em santidade? Simples. Busque se fortalecer no Senhor. Orando, lendo as Escrituras, lendo bons livros, saia da internet, não perca tempo na internet, busque se fortalecer no Senhor. E nisso você vai progredir no conhecimento do Senhor, que vai gerar em você santidade. Não a santidade onde eu possa arrotar a teologia e dizer, não, Ramon, você tem que viver assim, assim, assado, assim, assim, assado. Não, primeiramente eu tenho que viver. Eu tenho que progredir. Não é somente apontar para o irmão para que ele possa viver em santidade. Não, é olhar para os meus pecados,
olhar para as minhas dificuldades e mudar. Porque é muito fácil olhar para a vida do Ramon, para a vida do Alex, para a vida de todos aqui e apontar o erro. E não olhar para mim. Não olhar para as minhas dificuldades. Porque só a igreja tem problema. Eu não tenho. A igreja pode melhorar nisso, aquilo, outro. Gente, eu sou a igreja. Eu faço parte da igreja. Como é que eu vou falar mal da igreja do Cambé? Porque eu faço parte. Se eu falo mal, eu estou falando mal de mim. Vivam progredindo em santidade. Vivam isso. E sabe por que nós devemos buscar viver em santidade? Progredir em santidade? Versículo 3, Daniel, mostra pra gente, por favor. Por quê? Lê pra gente aí, o início. Qual é a vontade do Senhor? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pausa. Pode ser que alguém chegou se perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida. É a santificação. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você vive em santidade. Que você possa progredir em santidade. Repito, os Tessalonicenses eram um povo reconhecido como modelo. E o testemunho deles atingia outras regiões. Era conhecido. Os ímpios conheciam os Tessalonicenses. Era um povo diferente. Aí Paulo chega e diz, vocês têm que progredir. Não se acomodem. Vocês têm que progredir, agradando ao Senhor. Por quê? Porque a vontade do Senhor é a vossa santificação. Essa é a vontade do Senhor. E Paulo vai falar dessa santificação e ele vai falar sobre um pecado que vai de encontro à santidade. Que é o que está na parte B, né? Que vos abstenhais da prostituição. Todos devem se abster da prostituição. Seja solteiro, seja casado, todos devem se abster da impureza sexual, das relações ilícitas. Casamento só depois do casamento. Sexo só depois do casamento. Não antes. Infelizmente eu trato de jovens que eu vejo, né, e exorto e disciplino, que tem relação antes do casamento, mas ficam arrotando teologia nas redes sociais, ficam arrotando teologia na vida do próximo e não conseguem olhar para a sua vida e ter essa mudança. Vivam para a glória de Deus. Busquem viver em santidade. Busquem viver a vontade do Senhor. E o texto fala que vos abstenhais da prostituição. E o Senhor Jesus, ele orienta sobre isso. Continua no texto aí, Raniel. Eu vou falar aqui, tá bom? Eu vou ler para vocês Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Foi isso que eles ouviram, que Jesus falando. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, a questão da prostituição não é somente o ato em si, mas é o pensar. Se eu pensar, né, se tiver um pensamento, eu estou pecando contra o Senhor, eu estou desobedecendo a Deus, eu não estou progredindo em santidade. É por isso que nós devemos ter cuidados com a impureza, com o olhar, com a pornografia. O crente não pode estar fazendo essas coisas. Nós devemos buscar viver em santidade, e isso é contra a vontade do Senhor. Nós não agradamos a Deus fazendo essas coisas. E o texto é bem claro. Versículo 4 vai dizer, leiam todos juntos, versículo 4. Os Tessalonicenses, eles deveriam saber possuir o seu próprio corpo. Eles deveriam ser cuidadosos. Eles deveriam prezar, né, honrar
Porque o nosso corpo não é nosso. Não existe meu corpo, minhas regras. O meu corpo é do Senhor. Se você entendeu do Evangelho do Senhor, você vai entender que o seu corpo é de Cristo. É Ele que determina como o nosso corpo deve ser utilizado. Não é o meu corpo, minhas regras. Não é eu usar o meu corpo da forma que eu quero. Não. Nós devemos usar o nosso corpo como o Senhor Jesus orienta. Nós devemos utilizar o nosso corpo na ideia que o Senhor Jesus vai voltar. Então eu devo progredir espiritualmente. Pastor, o senhor disse que o meu corpo não é meu? Não. Por que você fala isso? Daniel, me ajude. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Leem pra gente, por favor. Todos juntos. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo. Opa! De quem é o corpo de vocês? Não é meu corpo, minhas regras, não. É de Cristo. Vai para o versículo 18, Daniel, por favor. Como é que eu devo utilizar meu corpo? Continua, leia pra gente. Se há impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Porque se é meu corpo, minhas regras, se eu quiser viver na impureza, eu vivo. Mas se meu corpo é de Cristo, eu devo fugir da impureza. Versículo 19. Todos juntos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual vem da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Verso 20. Porque fostes comprados por Deus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se você é alguém que entendeu do Evangelho, o seu corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Não tem meu corpo, minhas regras. Meu corpo, regras de Cristo. Meu corpo, regras do Senhor. E o meu corpo deve glorificar a Deus. É isso que o texto fala. E os Tessalonicenses deveriam saber disso. Assim como eu e você devemos saber disso. E nisso nós iremos crescer em santidade. Sempre olhando para mim. Olhando para o meu coração pecaminoso. Não que eu não possa ajudar o meu irmão. Mas não façamos isso com legalismo. Como se só o outro tivesse que viver em santidade. Paulo fala sobre o corpo, né, aos Tessalonicenses. E esse corpo, versículo... Vamos voltar para a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 5, Daniel. Não com desejo de lascívia... Pode ler. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Os ímpios fazem isso. Os ímpios é meu corpo, minhas regras. Os ímpios, eles vivem uma vida depravada. Eles têm sexo casual. Não estão nem aí. Aí, esses enviados de Satanás, muitas vezes querem corromper os nossos jovens, os nossos adolescentes. Não. A nossa regra de fé e prática é a Escritura. Não é a cultura. É a Escritura. E a Escritura fala que eu devo cuidar do meu corpo. E cuidar do meu corpo, e o texto vai dizer, no versículo 6, do 6 a 8, que eu não devo também corromper o corpo do meu irmão. Em que sentido? Versículo 6. E que... Nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Parou. E que nesta matéria, está falando do contexto de prostituição, certo? E que na matéria, né, de prostituição, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. O cristão é aquele que não deve ultrapassar limites, corrompendo o corpo do seu irmão. O crente não deve despertar no seu irmão um desejo ilícito.
E aqui vai o cuidado para rapazes e moças em relação às suas vestes. Tenham cuidado com o que vocês andam vestindo, para que vocês não venham despertar no outro um desejo lascivo. Não estou falando que você deve andar de burca, não é nesse sentido. Mas também ter cuidado com as roupas. O decote, o shortzinho curto. E não é só para a mulher, não. Infelizmente, a nossa geração de homens tem se mostrado acompanhando a moda nesse sentido. De mostrar demais ao corpo. De cultuar o corpo. Paulo fala do desejo, do cuidado que os crentes devem ter no cuidado com o corpo. Porque, se você é alguém que se veste de uma maneira que não tem modéstia, existe um peso nisso. Como assim, pastor? Olha o que o texto fala na parte B do versículo 6. Porque o Senhor... Pode ler. Porque todas essas coisas, como antes nos avisamos, explicamos claramente ao Vingador. Se você é alguém que se veste de uma forma que não é modéstia, ofendendo, defraudando o seu irmão, corrompendo o seu irmão, o Senhor é contra todas essas coisas. Imagine você ter uma vida onde o Senhor é contra. Existe um peso nisso. Existe um peso. Imagine o meu modo de viver, o Senhor é contra o meu modo de viver. Rapaz, eu tenho que rever, eu tenho que refletir e entender da palavra de Deus. Como é que eu me visto com modéstia? O Senhor é contra todas essas coisas. Olha, e Paulo diz que avisa, testifica que o Senhor é o vingador. Existe um peso, gente. Cuidado com as vestimentas. Cuidado para não corromper a vida dos irmãos. Falo para moças e rapazes. Não é somente para as moças, não. Para moças e rapazes. E muitas vezes vem alguém mais velho e orienta o rapaz e orienta a moça. Ao invés de escutar, ficam chateados. Não, nós devemos ter a humildade de ouvir. Você, jovem, você, rapaz, deve escutar os mais velhos. Eles já passaram pelo que vocês estão passando. Escutem, tenham a humildade de reconhecer. Porque nós crentes somos chamados para aconselhar uns aos outros. É uma ordem do Senhor. Nós devemos aconselhar. E se nós não aconselhamos, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. E se você é daqueles que diz assim, alguém chega para falar para você, rapaz, isso aqui está errado. Quem é você para falar comigo? Se você diz isso, querido, você não entendeu a mensagem bíblica que é de aconselhar uns aos outros. Pelo menos escute, reflita. Alguém chegou para você, isso aqui está errado, pelo menos reflita. Tá bom, eu vou pensar, eu vou orar. Será que eu estou agradando a Deus com essas minhas atitudes? Cresçam em santidade. Cresçam em santidade. Versículo 7 e 8 diz: Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destaque que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Então Deus nos chamou para a santificação, para viver em santidade. E se você não vive em santidade, você não está rejeitando a palavra do pastor Amadeu. Você está rejeitando a Deus. É por isso que nós devemos crescer em santidade. O contexto aqui do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses é esperando a segunda vinda. E eles deveriam progredir em santidade. E aqui eu trago a exortação para mim e para você. Cresçam em santidade. Busquem mais do Senhor. Não se acomodem. Se você está longe dos caminhos do Senhor, saiba que seu caminho não é o céu.
O seu destino não é o céu. Você pode até experimentar esse momento tão maravilhoso que é aqui, de estar cantando. Foi muito bom. Espero que continue. Cantar, todo mundo junto, com coreografias. No inferno você não vai ter isso. E se você que está aqui não se arrependeu dos seus pecados, não teve uma conversão, você não vai ter esse momento aqui no céu. Não vai. É por isso que eu venho chamar a todos para o arrependimento. Para viver olhando para o céu. Mas será um momento maravilhoso. Se esse momento aqui está sendo bom, imagina como é que vai ser no céu. Olhem para Cristo. Eu estou falando sobre como você deve esperar a segunda vinda de Cristo. Nós vimos o primeiro ponto, que é crescendo em santidade. O segundo ponto, que é o que a gente vai ver do versículo 9 a 12, é crescendo em amor. Vamos lá. Primeiro, Paulo vai falar dos versículos 9 e 10. Leia comigo, por favor. No tocante... mais alto, mais alto. No tocante... ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Pausa. Ó. No tocante ao amor, não tem necessidade que eu vos escreva. Porque, gente, os Tessalonicenses eram um povo conhecido por serem amorosos. Não tem aquelas pessoas que a gente vê na igreja que são amorosas, que são carinhosas. Não tem isso? Ó, todo mundo olhou para Mafê. É ela? Aí, os Tessalonicenses, todos eram assim. Eles eram conhecidos por isso, por serem amorosos. Não só a Mafê. Era um povo receptivo. É um povo que amava, certo? Mas diante desse cenário, o que é que Paulo continua falando? Ó, não tem necessidade que eu vos escreva. Continue. Vós mesmos deixai de viver os filhos que deveis amar uns aos outros. Vocês estão instruídos nisso. Mas ele vai dizer no versículo 10. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para Deus, irmãos, contudo, nos exaltamos, irmãos, a progredir cada vez mais. eles já fazem isso. Eles já amam. Já são amorosos. Aí Paulo fala, na verdade, eu sei que vocês estão praticando. E não só no povo, mas em toda a Macedônia. Vocês são conhecidos por serem amorosos. Aí Paulo diz, contudo, vos exortamos, irmãos, que progredirdes cada vez mais no amor. No amor fraternal. No amor para com o outro. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo, nós estamos unidos. É por isso que quando eu falei inicialmente a vocês, que quando forem à Fortaleza, se precisarem de alguma coisa, conte conosco da igreja do Cambeba, porque lá vocês têm irmãos. Nós somos seus irmãos, nós somos sua família. Por mais que você não queira, mas nós somos sua família. Por mais que você não precise da gente, mas vocês são nossa família. E isso é uma atitude de amor, de cuidado. E Paulo diz, ó, progridam. Porque nós não devemos ser rivais. Nós somos a igreja presbiteriana do Brasil. Está aqui a Emily da segunda igreja, com o pessoal da primeira igreja. E é isso que tem que ser. Unidos. Ninguém é rival. Né? Ninguém está aqui querendo prejudicar a Emily, não. Tem que amar essa garota. Tem que cuidar dela. E assim como todos da segunda igreja, nós formamos o mesmo exército. Tipo, ontem estávamos brincando ali de vôlei. Eu tinha que apoiar o meu time ali. Vamos lá, vamos ganhar. Porque se alguém, tipo a Luísa estava lá, toda... Né, Luísa? Toda empolgada e tal. Eu tenho que empolgar a Luísa, ela faz parte do meu time. A gente tinha que derrotar o pessoal do outro lado. Isso é fato. Agora, se eu derrotar o Alex, mas se eu não encorajar a Luísa, pelo contrário, se eu... Luísa, sai daí, tu não sabe nem jogar. Não, eu tenho... Luísa, tu tá bem, progredindo e vamos em frente. É nóis. Boa, Luísa. E é isso. Sabe, eu tenho que encorajar a minha irmã. E nós, como somos o corpo de Cristo, nós temos que ajudar uns aos outros. Ver o Raniel fazendo uma coisa errada. Vamos aqui, filho, vamos por aqui. Tá lá o Ramon fazendo... Não, Ramon, cara, cuidado. Aqui a palavra de Deus fala assim. Da mesma forma, se eles estiverem fazendo coisas boas,
Ô, Raniel, parabéns, viu? E Ramon, Deus abençoe, continue assim. E isso é o corpo de Cristo. Aconselhando uns aos outros, encorajando uns aos outros, amando, se entregando. Você nunca pode dizer, rapaz, eu já amei bastante. Não precisa amar mais. Não, a gente tem que progredir no amor. A esposa do Tiago não pode dizer, não, pastor, o Tiago não pode dizer para a esposa, não, já amei demais, agora eu estou tranquilo. Não existe acomodação no amor. Cada dia mais. E assim tem que ser entre irmãos. Mas não só entre marido e mulher, é entre irmãos. É entre irmãos. Na comunhão dos santos deve existir o amor. E nós devemos crescer em amor. Aqueles que entenderam do Evangelho, entenderam do amor sacrificial de Cristo, nos amando ao ponto de entregar a sua vida. Cristo nos amou ao ponto de entregar a sua vida. E por que eu não vou amar o meu irmão? Por que eu não vou cuidar do meu irmão? Ah, mas aí o Melk não merece o meu amor, o meu cuidado. Mas tem gente que pensa assim. Se Cristo fosse olhar para mim e para você, quem é que merecia o amor dele? Ninguém. Mas mesmo nós sendo pecadores, ele nos ama. Ele dá a vida. Imagina, ele deu a vida. Ele morreu para nos salvar. Que demonstração de amor linda. Ah, eu não vou amar o Melk. Imagina. Te amo, cara. Tamo junto. Só que... E é isso. Aqueles que entenderam de Cristo têm que viver a Cristo. Tem que amar um ao outro. Tem que cuidar um do outro. Não é eu querer o mal da Jordana. Não, eu querer o bem da Jordana. É eu querer o bem da Larissa. É eu querer o bem de toda a igreja. Cuidar do meu pastor. Cuidar dos presbíteros. E vamos crescer juntos. Crescer em amor. Porque se a gente pudesse resumir, e o Senhor Jesus resume isso, nos 2 grandes mandamentos, o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento é amar o meu irmão. Amar o meu próximo. Esses são os 2 grandes mandamentos. Não é rivalidade. Não existe rivalidade entre irmãos. E se existe, acabem hoje. Cresçam em amor. Cresçam em amor. E esse amar não é somente em falar, não. É ter atitude. E Paulo vai falar isso. Versículo 11. Versículo 11. Lê pra gente aí. Pausa. Ó. Eu devo ter uma atitude, né, diligente para viver tranquilamente. Você deve se empenhar para ter uma vida tranquila, um temperamento pacífico. É uma atitude de viver em paz. Crente não vive causando briga, não, de Deus. Cristo vive buscando paz. É viver, buscando diligentemente viver tranquilamente. Certo? Continua no texto. Parou, ó. Outra atitude. Raniel, você tem que cuidar do que é seu, de Deus. Não é tá lá a tua vida toda desregrada e tu tá lá, Gabriel, é desse jeito. Ok, você pode exaltar o Gabriel, bicho, mas ajeita a tua vida, não, de Deus. Cuide do que é vosso. Cuide do que é seu. O contexto que Paulo está falando aqui em relação ao trabalho. Cuide do teu trabalho. Deixa o Gabriel em paz. Faz o que é teu. O corpo de Cristo é assim. Eu não sei tocar, o Tiago sabe. E ele toca. E eu prego. E o outro canta. E o outro pedala, né? Toca bateria. E é isso, é o corpo de Cristo. Ele deu dons para cada um. Mas eu devo cuidar, tipo, a gente chegou nesse momento. Qual é o meu papel aqui? Estudar e trazer um estudo para vocês. E eu tenho que cuidar do que é meu. Aí tá lá o reclamante, Tiago, tá tudo desafinado. Aí eu venho aqui pregar, sai nada, porque eu não estudei, porque eu não me preparei. Eu devo cuidar do que é meu. Eu devo cuidar do meu trabalho.
Lógico, apoiando o Thiago, apoiando o Neto baterista, certo? Mas primeiramente cuidar do que é meu. Continua. E trabalhar com as próprias mãos. trabalhe com suas mãos. Amados, é o dever do crente ser conhecido como alguém que trabalha. Neto, você tem que ser alguém que trabalha. Nós todos devemos ser conhecidos como alguém que trabalha, não alguém preguiçoso. Crente preguiçoso não se encaixa, sabe? Crente preguiçoso, não dá. Crente ocioso, não dá. É um antônimo. É o contrário. Nós devemos ser conhecidos porque trabalha, que estuda, que serve. Porque assim nós daremos um bom testemunho. Se você na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, é alguém que é conhecido como que cola aqui é pesca, viu, Alex? Alguém que cola, alguém que chega atrasado. Que testemunho você está dando para as pessoas? Porque se eu dou um bom testemunho, é uma forma de amar até o ímpio. Deixa eu dar um exemplo aqui. Hoje é domingo. Domingo passado, faleceu uma irmã da nossa igreja, irmã Zélia. E ela faleceu no domingo. Na quinta-feira, a gente visitou ela. E ela, escuta o que eu vou te dizer, principalmente a rapazes e moças. Ela falando, né, se despediu da gente. Aí quando ela foi falar do marido, ela falou o seguinte, que eles viveram muito tempo em hospital, né, internado. Aí uma enfermeira ímpia disse para ela o seguinte, irmã Dona Zélia, quando eu casar, eu quero ter um marido igual o seu, que se dedica, que está aqui toda hora, você vê o cuidado que ele tem com a senhora. Uma ímpia falou isso. E isso, o presbítero Gessé e a irmã Zélia, eles testemunhavam, mas não buscando que as pessoas vissem. Não, eles glorificavam a Deus. Mas a vida deles chamou a atenção de uma pessoa, de uma ímpia, de uma enfermeira, na qual ela disse, quando eu quero ter um marido igual ao seu. Vivendo para a glória de Deus, eu amo ao próximo dando um bom testemunho. Agora, se eu não vivo para a glória de Deus, se eu não obedeço a palavra de Deus, eu dou um mau testemunho para o próximo. Não é uma atitude de amor. Eu não vou amar a Deus e nem amar o próximo. Está junto. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Porque se eu falar que eu amo a Deus e não amo o próximo, eu sou mentiroso. Amem uns aos outros, progridam nesse amor. E percebam aí viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar. Existe algo contínuo. Nós estamos esperando o Senhor Jesus, mas nós devemos viver, né, uma vida até a sua morte. Você deve viver tranquilamente, deve cuidar do que é vosso. Existe um cuidado, existe um trabalhar, como a gente viu, né? Trabalhar até virarmos pó, até morrermos. E é isso que o crente deve fazer e ser conhecido por isso. Porque, versículo 12, meu, Daniel. 12, tá aí já. De modo, ó, por que eu devo viver tranquilamente? Por que eu devo cuidar da minha vida? Por que eu devo trabalhar com as minhas mãos? Versículo 12, leiam. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Pausa. Então eu devo viver para que me porteis com dignidade para com os de fora. Então eu devo viver para a glória de Deus, com dignidade, para que os de fora vejam o testemunho de alguém que vive para a glória de Deus. E se você não faz isso, você desobedece a Deus. O texto continua, vai. E o segundo objetivo é para que nós não venhamos a ser pesados para as pessoas. E de nada venha a precisar. Qual é o sentido aqui? Imagine, se você é alguém preguiçoso, que não gosta de trabalhar, que não gosta de estudar, você vai ser um peso para alguém. Você vai ser um peso para a igreja, você vai ser um peso para os seus irmãos,
você vai ser um peso para a sua família. Se você é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, você vai ser um peso para alguém. E se você entendeu do Evangelho, você entende que deve servir, que deve trabalhar, que deve estudar, que deve ser o melhor baterista. E se esforçar para isso. Não para a minha glória. Louvado seja eu, o baterista. Mas para a glória de Deus. Eu sou um baterista para a glória de Deus. Eu sou um bom baterista para a glória de Deus. E assim, eu e você, em qualquer coisa que nós venhamos a fazer, é ter esse esforço. Porque se você for alguém preguiçoso, você vai ser pedra de tropeço para a vida das pessoas. Olha ali, esse aí é um crente preguiçoso. É um crente que não quer estudar. É o crente que vive na saia da mãe. Não. Principalmente os rapazes. Vocês devem buscar, estudar e trabalhar já pensando no casamento de vocês. Desde hoje. Uma pessoa perguntou ao pastor Charles Spurgeon, um jovem, solteiro, quando é que eu vou começar a me preparar? Nem namorada ele tinha, o rapaz. Quando é, pastor, que eu vou começar a me preparar para o meu casamento? Desde criança. Eu devo me preparar para o meu casamento. Eu devo estudar, eu devo trabalhar, eu devo aprender como é que o marido deve cuidar da esposa. E o homem, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês são os provedores. Lógico, a mulher pode ajudar. Se Deus abençoa, a mulher auxilia. Mas a responsabilidade de prover, segundo as Escrituras, é do homem. É do homem. Se você é alguém que almeja ser sustentado por papai e mamãe, você não entendeu da palavra de Deus. Você não entendeu. Você pode até administrar, mas nesse administrar as coisas da família é trabalhando. Não é um administrar entre aspas, onde você administra, mas é o seu pai e a sua mãe que faz tudo. É trabalhando. É trabalhando. Para que as pessoas de fora possam ver em você alguém que trabalha, alguém que espera o Senhor Jesus trabalhando. E nisso você vai amar essas pessoas. Glorifiquem a Deus. Tema da mensagem: como esperar a segunda vinda de Cristo. Primeiro, crescendo em santidade. Segundo, crescendo em amor. E o terceiro é crescendo em conhecimento. Nós iremos ler do versículos 13, até o 18. Mas nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo vai falar qual é o conhecimento que o crente deve ter. E nos versículos 13 a 15, ele vai dizer que o que o crente não deve ser, certo? E primeiro, o que ele não deve ser? O crente não deve ser ignorante, como aqueles que não têm a esperança da segunda vinda do Senhor. Versículo 13 diz, leu, não queremos... Não, vamos lá. Não queremos... que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pronto. O contexto aqui é o quê? Algumas pessoas tinham morrido, lá em Tessalônica, e tinha aquela dúvida, rapaz, qual é o destino desse povo? Aí Paulo diz, não sejam ignorantes com respeito àqueles que morreram, não. Vocês sabem que aqueles que não têm esperança, os ímpios, eles não sabem para onde é que, vamos supor, morre alguém ímpio, a família é toda ímpia, e tem aquele desespero, meu Deus, e agora? Porque eles não sabem para onde é que ele foi. Não sabem como é que vai ser a vida deles. Mas para o crente, não. Se a família é de crente, se a pessoa que morreu é crente, a gente sabe que a pessoa que morreu, ela está com o Senhor, e aqueles que ficaram vão entender que, rapaz, Deus vai me sustentar. Por mais que seja o provedor que esteja morrendo ali, Deus vai sustentar. E existe uma calma. Eu sou tranquilo porque eu confio no Senhor. Mas aqueles que não têm esperança, não, esses ficam desesperados mesmo. E Paulo exorta, não sejam ignorantes como aqueles que não têm esperança. Não, vocês sabem. Vocês sabem de Cristo. Vocês entenderam que um dia ele vai voltar.
Vocês entenderem que um dia será um momento de paz. Para que se alvoroçar? Acalmem o coração. Não sejam como os ímpios. Versículo 14. Pois Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia do Senhor. isso. Está todo mundo vivo aqui. E nós cremos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E se quando ele voltar, aqueles que morreram vão estar junto conosco. Nós subiremos aos céus. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos com a palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo aqui responde uma pergunta deles, que é o seguinte. Se tinha uma dúvida, rapaz, como vai ser? Está todo mundo vivo aqui. E aqueles que morreram? Como é que vai ser? A gente vai subir primeiro? E eles vão ficar? Eles não vão? Aí Paulo diz, não, eu declaro que os vivos, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Não. Aí ele vai explicar no versículo 16 e 17 essa questão. Eu vou ler. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra. Aqui ele vai falar como será a segunda vinda. Certo? Como é que vai ser a segunda vinda? O Senhor dará a sua palavra. Né? Existe um bradar, uma ordem. Né? O Senhor vai dar a palavra e as coisas iniciam. Aí versículo 16 continua. E ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está todo mundo vivo aqui, Senhor Jesus voltando, ó, os mortos ressuscitarão. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, né, com os mortos, entre as nuvens, para o encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É dessa forma. Será dessa forma. E aqui não tem aquele arrebatamento secreto, não existe não, gente. Não é bíblico, não. Aquilo que é defendido, né? Que está todo mundo aqui, vamos supor, todo mundo aqui fica só as roupas, e o pastor aqui, cadê o povo? Não, não é assim não, gente. Não é assim não. A palavra diz que os crentes, né? Os vivos estarão aqui, os mortos ressuscitarão, e todos juntos, ó, os crentes vivos e os crentes que morreram estarão com o Senhor para sempre. Não tem esse arrebatamento secreto, não. O texto fala, existe um brado, existe uma trombeta tocando, é tudo alto. Imagine, a gente está aqui no Ceará. O povo lá do Oriente Médio vai escutar o mesmo som. É um barulho ensurdecedor. Não tem nada a ver o pastor aqui pregando e passou feito, cadê o povo? Sabe o que fiquei? Não, gente. Não. Não tem nada de secreto, não. É tudo público. É um barulho imenso. Todo mundo ouvindo. Essa é a segunda vinda. E você tem que ter essa certeza. Quando um parente seu morrer em Cristo, você sabe para onde é que ele foi. Quando alguém próximo, ímpio, morrer, você sabe para onde é que ele foi. Não tem que ter desespero. Os ímpios têm, porque eles não têm essa esperança, eles ficam desesperados. Mas nós sabemos. Nós sabemos. Um dia eu estarei com os meus familiares que morreram em Cristo. Um dia eu estarei com a dona Zélia, que morreu em Cristo. Um dia eu estarei com as pessoas que eu amo, que morreram em Cristo. Eu sei que eu vou estar no céu com eles. Semana passada, 3 grávidas perderam bebês na nossa igreja, na mesma semana. A minha palavra de consolo foi: minhas irmãs, quando vocês estiverem lá no céu, seu filho vai chegar, mamãe, sou eu. Sou eu, seu filho.
E é isso que a gente deve pensar. A criança, elas não sabem nem o sexo da criança. Mas lá no céu elas verão os seus filhos. E é assim que acontece. É por isso que a gente deve olhar para o céu, não com medo. Não tenha medo do céu. Não tenha medo de morrer. Porque vai ser um momento perfeito. Um momento de estar com o Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos viver para a glória de Deus. Primeiro, vocês que anotaram, crescendo em santidade. Segundo, crescendo em amor. E terceiro, crescendo em conhecimento. E esse conhecimento que vocês vão adquirir não é para que vocês sejam se envaideçam, não. Esse conhecimento que vocês têm é para um objetivo. Qual o objetivo, pastor? Versículo 18. O objetivo que vocês devem ter no conhecimento de vocês é isso aqui. Consolai-vos. Todo o conhecimento que vocês têm sobre como o Senhor Jesus vai voltar é para que vocês consolem uns aos outros. É para que um dia, quando alguém de vocês perder alguém que vocês amam, que a pessoa ama, que você possa consolar. Ela está com o Senhor. Esse é o objetivo. Não é para eu pegar, tipo, esse povo que acredita no arrebatamento secreto e ficar zombando dele. Não sabe. Não. É para consolar uns aos outros. Esse é o objetivo do conhecimento. O conhecimento que você adquire é para consolar, é para ajudar um ao outro. E é isso que nós devemos entender. Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses em meio a perseguição. O povo estava sendo perseguido por ser crente. Graças a Deus nós não somos perseguidos. Aqui a gente está livremente. Você pode caminhar em Tapipoca lá com a Bíblia na mão, ninguém vai lhe perseguir. E Paulo escreve isso para os Tessalonicenses para que eles possam continuar firmes no Senhor. E essa palavra que eu queria trazer para vocês nessa manhã. Continue firmes no Senhor. Continue firmes, progredindo em santidade, progredindo no amor, progredindo em conhecimento. Continuem firmes. Um dia o Senhor vai voltar. A gente sabe. Não sabemos a hora, não sabemos. Mas um dia ele vai voltar. E enquanto esse dia não chega, progridam. Progridam para a glória de Deus. E eu repito, você que está aqui, que ainda não entendeu do Evangelho, não teve uma vida transformada, você não vai estar no céu. Não vai. Não vai. Mas eu trago uma palavra de esperança para você. Se volte para Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Ele é fiel e misericordioso para perdoar pecados. Gente, esse momento aqui está sendo maravilhoso. Esse final de semana de vocês, uma bênção. E lá no céu vai ser melhor. Mas para os ímpios, não. Para os ímpios, não, você pode estar aqui, vivendo esse momento de graça do Senhor. Mas se você não se arrependeu dos seus pecados, você vai verá só esse momento de bênção. Se você está aqui, vivendo no mundo, com o pé na igreja e o pé no mundo, se você está vivendo dessa forma e até se deleitando com o mundo, o pastor John Bunyan, o puritano, ele diz o seguinte, que 1 minuto no céu fará você esquecer todos os prazeres mundanos que você teve na terra. 1 minuto. Se você vive uma vida de pecado deliberado e tem prazer nisso, lá no inferno, 1 minuto no inferno vai fazer você perder, sabe? Esquecer todo o prazer que você teve fazendo coisas que não agradam a Deus. Que possamos glorificar o nome do nosso Salvador. Que eu possa escutar coisas boas lá de Fortaleza dos jovens de Tapipoca. Assim também como os adolescentes. Cresçam em santidade, cresçam em amor, cresçam em conhecimento, estudem a palavra, se juntem para ler a palavra de Deus.
que o Senhor possa aplicar essa mensagem em nossos corações e que possamos viver juntos para a glória de Deus. Mas se eu não ver mais vocês aqui, eu tenho certeza que um dia eu os verei na glória. Amém. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Obrigado por esse final de semana, Pai. Santo Deus, que essas palavras possam estar em nossas mentes, em nossos corações e que possamos viver conforme a tua palavra, para a tua glória. Nos ajuda, Pai, nós dependemos do Senhor. Ajuda os meus irmãos em Itapipoca, tanto a primeira igreja como a segunda igreja. Abençoa a liderança, abençoa a junta diaconal, abençoa todas as famílias, meu Pai. Que o teu Espírito Santo possa encher a cada um, Senhor. Enche, Pai, cada um com o teu Espírito. Que eles possam glorificar o teu nome, Senhor, onde quer que eles estejam. Que a sociedade em Itapipoca possam ver que esse povo é um povo amoroso, é um povo de conhecimento, é um povo que vive em sociedade, em santidade. Nós te oramos, te pedimos, te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado.